palavra no meu coração e eu precisava compartilhar com vocês. Já dando início, 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38. Tem a Bíblia aí para você acompanhar? Mas eu não vou ler. Eu quero em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38, conta a história que Eliseu, ao chegar para as bandas do Rio Jordão, num lugar chamado Gigal, aquelas terras estava sofrendo as consequências do afastamento de Deus, fome braba. E Eliseu se encontrou ali, estava reunido com alguns discípulos, uma média de 100 discípulos, e eles estavam com muita fome. Eliseu pede que Geazi prepare uma sopa, um ensopado para poder alimentar aqueles discípulos, para que todos pudessem se alimentar. Geazi envia um rapaz, um moço, um dos discípulos, e esse moço vai e ele apanha legumes. Entre os legumes ele traz uma trepadeira e prepara, corta tudo, pica tudo, coloca dentro de uma panela, faz o ensopado. E quando todos começam a comer, aquela comida começa a fazer mal. Eles gritam por socorro, descobrem que ali tem uma planta colossíntida que era nociva, que era tóxica, e eles começaram a passar mal, clamam por Eliseu, pede por socorro a Eliseu, joga um pouco de farinha na panela e fica tudo bem, porque Eliseu era um homem de Deus, era um homem abençoado. Quando a pessoa está com fome, ela não é exigente quanto ao cardápio. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Nós precisamos ser exigentes quanto ao cardápio em respeito a nós mesmos. E aquele rapaz, na sua simplicidade, ele pegou algo que não era apropriado para se comer. Você tem se alimentado de quê? Deus, ele diz, a palavra dele, que não apenas de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus, ela é um alimento sagrado. E o apóstolo Paulo, ele fala que as nossas palavras devem ser agradáveis, sempre temperadas com sal. Provérbios capítulo 4, versículo 28, se eu não me engano, diz assim: toma cuidado com o que você pensa, porque a sua vida ela é dirigida pelos seus pensamentos. Temos que ter cuidado com o nosso pensamento, mas aquilo que você ouve, aquilo que você lê e aquilo que você vê vai ter uma grande influência, uma forte influência nos teus pensamentos. E também o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4 que a gente deve pensar em tudo que é puro, em tudo que é reto, tudo que é bom, que é agradável. Nessas coisas nós devemos pensar. Sobre o que é que Deus colocou no meu coração. Mediante ao momento, diante do que nós estamos passando, me surpreendo que não apenas pessoas que já tinham histórico de doença emocional e mental, mas pessoas aparentemente saudáveis, cristãos, que agora não estão sabendo lidar com o momento. E se você não tiver cuidado com a sua mente, você corre riscos de doenças na mente. Às vezes parece uma palavra muito forte, né? Doença mental. Mas é que a mente do cristão, ela não é diferente da mente do apóstata, do cético. Ela é uma mente que precisa de cuidado, como o corpo também precisa de cuidado. E se não houver esse cuidado, podem surgir doenças como ansiedade, depressão, confusão, obsessão, desequilíbrio, loucura, e entre outros. Então nós precisamos ter cuidado com a nossa mente, com os nossos pensamentos. Para que você seja saudável emocionalmente, tenho aqui algumas coisas que eu marquei. Por exemplo, precisa ser exigente com o cardápio, orar, porque todas as vezes que o povo
em aflição, clamou a Deus, Deus ele se mostrou favorável para com o povo. O apóstolo Tiago, ele diz, Tiago capítulo 5, versículo 13, aquele que está aflito, ore. Amados, não significa o poder da oração, mas o poder daquele que ouve e responde. O poder não está na oração, mas o poder está naquele a quem você se dirige em oração. Orar, examinar as Escrituras, estudar a palavra de Deus. Por que que aquele jovem, ele pegou algo que não era propício, que não era apropriado para comer? A simplicidade. Pessoas simples são facilmente manipuladas. E eu estou falando, esse cardápio que eu estou falando, acredito que algumas pessoas já entenderam o que eu estou falando. Estou falando de palavras, eu estou falando sobre aquilo que você se alimenta, o teu emocional, do que você ouve, o que você lê, o que você vê, aquilo que você coloca dentro de você, teu pensamento, e que podem causar envenenamento, porque tem muita gente pronta para envenenar. Vivemos hoje num mundo onde tem muitas pessoas que estão prontas para envenenar. Então aquele jovem, ele era simples, e pessoas simples são facilmente manipuladas. Você precisa estudar as Escrituras, não apenas ler, mas estudar, examinar, tendo uma disposição para aprender. Eu aconselho você a pedir a ajuda, o auxílio do Espírito Santo. Aprenda, e não apenas isso, mas compartilhe aquilo que você aprendeu. Divida o pão, divida com alguém aquilo que você aprendeu. Isso é maravilhoso para uma saúde emocional. Além disso, você precisa confiar, e essa confiança é lógico que só vem através de quem você conhece. Para conhecer, você precisa ter intimidade com a palavra de Deus. Você precisa também compartilhar momentos e conversas com pessoas que possam fortalecer a tua fé. Cuidado com quem você conversa. Você precisa compartilhar momento e conversa com pessoas que possam alimentar a tua esperança. Você precisa ser exigente quanto ao cardápio. Tenha respeito pela sua vida, pela sua saúde emocional, pela sua saúde mental. Um exemplo, hoje em dia, até falar um pouco de mim mesma. Eu parei de seguir tantas pessoas nas redes sociais. A gente não quer desfazer a amizade com pessoas que são legais. E a gente não quer ser indelicado. E aí, para não desfazer a amizade, não ficar aquele clima ruim, eu simplesmente clico lá, parar de seguir, ocultar stories e publicações, porque você vê, lê tantas coisas que às vezes podem despertar um desejo de colocar ali o teu pensamento. E hoje em dia ninguém aceita mais pensamento contrário, as pessoas só gostam quando você concorda. Então eu simplesmente parei de seguir. Participo de vários grupos de vendas. Hoje em dia, quem participa sabe do que eu estou falando. Grupo de venda hoje em dia, ninguém mais divulga o seu trabalho, ninguém mais divulga a venda de absolutamente nada, é só política. Então, todas as vezes que aparece para mim a respeito de partido, de política, e fulano, é o diabo, é Satanás, um demônio desse, essas coisas, eu clico lá. Ocultar tudo de Maria é um exemplo. Então, eu clico ali, a partir daquele momento, todas as coisas que Maria publica já não aparecem mais para mim. O que eu estou falando? Aquilo que você lê, aquilo que você vê, aquilo que você assiste, isso vai ter uma influência muito forte no teu pensamento e também na tua saúde emocional. Você precisa alimentar a tua fé com a palavra de Deus, com palavras saudáveis que saem de pessoas saudáveis emocionalmente.
Cuidado com a tua fé, com a tua esperança. Entenda, você não depende nem de político, nem de partido, nem de ministério. Você depende de um Deus que tem prazer em responder, em se manifestar na vida daqueles que confiam nele. E é nesse que você tem que depositar a tua confiança. E para você ter uma confiança saudável, uma fé inabalável, para suportar todo e qualquer momento, para isso você precisa alimentar a tua fé e o teu espírito com a palavra de Deus, com a companhia de pessoas que tenham palavras saudáveis que possam contribuir com a tua fé, com a fé que você professa. Bom, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Seja exigente quanto ao cardápio. Selecione. Cuidado com a tua saúde emocional. Se você não está sabendo lidar com o isolamento, com esse momento, se você se guiar pelo que um fala, a mídia fala, noticiários, isso gera uma confusão que podem trazer prejuízo para a tua comunhão com Deus, para a tua fé, e pode te fazer perder a esperança. Você foi chamado para crer, independente das circunstâncias. Então, para isso, alimenta a tua fé e fica firme, fica firme. Todo vento contrário passa, e quando passar, você precisa dizer: valeu a pena confiar nesse Deus que eu creio. Em nome de Jesus. Eu queria chamar você para fazer uma oração comigo. Vamos lá? Você pode, aonde você está, inclinar a tua cabeça. Vamos orar por nós, pela nossa família, pelo nosso país, pela nossa nação e pelo mundo. O mundo precisa de oração. Sabe por quê? Aquela terra de Gal, ela estava sofrendo as consequências de ter se apartado de Deus. E nada acontece sem que Deus queira. Tudo tem a permissão de Deus, e Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus tem permitido, é porque Ele está chamando as pessoas ao arrependimento. Então convido você para orar agora. Onde você está, inclina a tua cabeça, fecha os teus olhos. Ao Deus Criador dos céus e da terra, e ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor misericórdia. Misericórdia, Senhor, porque reconhecemos que não somos nada e que precisamos e necessitamos do Senhor. Neste momento, em tempos de dificuldade, queremos nos apegar e confiar em Ti. A nossa confiança, ela não está no homem, ela não está no sistema, ela não está em cientistas, ela está naquele que está no controle de todas as coisas. E a nossa vida, ela depende do Senhor. Nos colocamos nas Tuas mãos e pedimos ao Senhor: olha para nós com um olhar de compaixão. Pai, olha para esse país, abençoa o Brasil, Senhor. Leva com o Teu vento abençoador tudo aquilo que não presta. Afasta, Senhor, desse país. Abençoa o Brasil, abençoa o mundo. E que o mundo inteiro reconheça que Tu és Deus. Se volte para o Senhor em arrependimento. Porque eu sei que o povo compreenda que não adianta se apossar de versículos poderosos, versículos de proteção. O Senhor está chamando para o arrependimento, e todas as Tuas promessas, elas são acompanhadas de si. Se o povo ouvir, se o povo obedecer, se o povo atentar, então que o mundo inteiro se volte em arrependimento para cumprir, para conhecer os Teus mandamentos, cumprir. Pai, abençoa a nossa casa, a nossa família. Colocamos em Tuas mãos a nossa casa, a nossa família. Pedimos a Tua proteção hoje e sempre. Colocamos tudo em Tuas mãos e Te agradecemos. A nossa oração, ela é feita também com ação de graça, porque nós sabemos
que sobre todas as coisas tu és um Deus perdoador, misericordioso, cheio de graça, que tem prazer em ouvir e em se revelar aos teus. A nossa confiança está em ti. Obrigada por tudo. Abençoa cada pessoa que está comigo nesse momento e aqueles que ainda vão assistir essa live. Nós que somos de Deus, o povo de Deus, nós queremos estar de pé. Não vamos cruzar os braços, mas vamos continuar a nossa luta, a nossa batalha, porque fazemos parte de um exército que não cansa, mas que permanece firme e fiel, porque aquele que nos alistou, ele confia que nós vamos completar a nossa carreira e o nosso chamado. Que cada pastor, que cada obreiro, que cada servo de Deus receba força e que o Senhor ajude para que ninguém possa desistir de fazer a tua obra. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Graças a Deus. Amém? Deus abençoe. Eu quero agradecer vocês do outro lado, qualquer coisa que vocês comentaram, eu vou responder agora, tá? Mas eu já estou saindo. Para mim, proveitoso demais. Fiquem com Deus, confiem. Cuidado com a tua saúde emocional, a tua mente não é diferente. Cuidado com a tua mente, alimenta com aquilo que é saudável. Seja saudável emocionalmente, tá bom? E não te alimenta, não confia no que a fala, no que a mídia fala, mas estuda a palavra e que seja todo homem mentiroso e Deus, o único verdadeiro. Fica na paz.